Olá, meu nome é Charlene, tenho 18 anos, sou marfinense e congolesa, e este é o meu testemunho. Desde muito jovem, eu vivi com minha mãe e fui separada do meu pai. Eles se separaram antes mesmo de eu nascer, então eu quase não via meu pai. Minha mãe não queria que eu o visse, e por isso passei minha vida assim, talvez o encontrando uma vez a cada 2 anos, ou até mesmo ficando 5 anos sem vê-lo. Toda a minha infância foi passada ao lado da minha mãe. Foi uma infância difícil, pois desde muito cedo eu sofria maus tratos da minha mãe, tanto físicos quanto psicológicos. Ela me batia com os próprios punhos ou com qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. Sapatos, carregadores, qualquer objeto. Eu não entendia o motivo de apanhar, mas eu aguentava calada. Nós nos mudamos muitas vezes, realmente muitas. E o que me surpreendia era que nossos vizinhos sabiam o que acontecia em casa, mas ninguém tinha coragem de fazer algo por mim. Eu sempre tinha a esperança de que alguém tivesse coragem de falar por mim, mas isso nunca acontecia, exceto uma vez, quando eu tinha cerca de 9 anos. Nós morávamos em Drancy, no 1º andar, e os vizinhos do térreo ligaram para um número de denúncia de maus tratos. Marcamos uma reunião, e antes mesmo de irmos, minha mãe já sabia o motivo. Ela me disse: "Minha filha, você não gostaria de ver sua mãe na prisão, então não diga a eles o que acontece em casa." E apesar de tudo o que acontecia, eu ainda amava minha mãe, então decidi ficar em silêncio. Naquela reunião, ninguém perguntou para mim o que estava acontecendo. Falaram apenas com a minha mãe. Ela disse o que quis, e nada mudou. Tenho 2 irmãos, e com um deles, meu irmão mais novo, havia uma certa rivalidade. Temos 8 anos de diferença, e ele era o queridinho da casa, o mais novo. Então tinha mais privilégios. Havia muita competição entre nós, especialmente entre mim e ele. Minha mãe sempre nos comparava, mesmo sem necessidade, o que me machucava muito. Além disso, eu enfrentava dificuldades na escola, onde também sofria. Eu não gostava de admitir, mas era constantemente intimidada e não entendia por que não gostavam de mim. Eu sempre estava sozinha, isolada, e isso me machucava profundamente. Eu esperava um pouco de apoio da minha família, mas mesmo em casa, as coisas estavam muito difíceis. Além disso, eu tenho anemia falciforme, o que significa que preciso de acompanhamento médico frequente no hospital para monitorar minha condição. Devido a essa doença, minha mãe deveria cuidar de mim, já que sou mais frágil por conta da minha condição. Mas mesmo sabendo que eu tinha essa patologia, minha mãe continuava a me bater. Aprendi a não contar para as pessoas próximas que eu estava doente, porque, como eu morava só com a minha mãe, sempre que eu adoecia, era ela quem precisava ser chamada. Ela tinha que sair do trabalho para me buscar e me levar às emergências, porque quando fico doente, é caso de emergência. Eu sentia que isso a incomodava. E mesmo quando eu estava muito doente, realmente muito doente, minha mãe ficava nervosa comigo, a ponto de quase me bater. Quando eu estava no ensino fundamental, comecei a ter pensamentos de tirar a própria vida. As coisas estavam realmente difíceis. Eu tomava os medicamentos para a anemia falciforme, que eram bem fortes, e também os comprimidos que me davam durante as crises, que eram bem potentes. Eu esperava que fosse como nos filmes, em que você toma os medicamentos, começa a espumar pela boca, e pronto, acaba com a sua vida de forma tranquila. Eu só queria partir em paz, porque a vida já não estava mais dando. Eu tentei de tudo, me cortava e ficava pensando sobre as pessoas próximas a mim que tiraram suas próprias vidas. Eu pensava: por que não eu? Por que não eu? Essas pessoas foram embora em paz. Eram pessoas que não aguentaram mais porque as coisas não estavam bem, porque sofriam bullying e não tinham nenhum apoio. Então, por que eu deveria aguentar tudo isso? O que eu estou passando em casa? Quando eu estava no ensino fundamental, morávamos no 5º andar e havia uma espécie de beiral que não servia para nada. Às vezes eu subia nele e ficava ali, olhando para o vazio. Eu ficava em pé naquela pedra e olhava para o vazio pensando: Charlene, pula. Charlene, pula. Vai, você não tem apoio da sua família te maltrata. Seus supostos amigos também não gostam de você. Na escola te fazem mal. Ninguém está lá para você. Pula, é tudo o que te resta. Vai, pula. Mas eu nunca tive coragem de realmente pular, apesar de esses pensamentos estarem sempre na minha cabeça, constantemente. Às vezes, quando eu era agredida, eu dizia para a minha mãe, chorando:
Eu vou acabar com tudo, você vai ver. E a resposta dela era: vai em frente, faz isso. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, nós fomos para a Costa do Marfim, como fazíamos todos os anos. Uma noite, não sei porquê, mas não havia ninguém em casa. Nem meu padrasto, nem meus irmãos. Eu estava sozinha em casa com minha mãe. Eu estava no meu quarto, dormindo. De repente, minha mãe me acorda e diz: não se mexa. Ela tinha algo na mão, e era pimenta. Ela disse: não grite, senão vou fazer pior. E então ela esfregou a pimenta por todo o meu corpo, no rosto, nas partes íntimas. Eu tinha 12 ou 13 anos. Eu gritava, mas ela colocou um travesseiro na minha cabeça e disse: se você gritar, eu vou te deixar assim. Em um momento, ela resolveu me deixar em paz, mas foi uma experiência traumática. Em um momento, minha mãe disse que ia me deixar em paz, então ela me deixou e disse que eu poderia ir para o chuveiro. Saindo do meu quarto, logo havia uma escada e, ao lado, a porta do banheiro. O espaço era muito estreito. Uma vez, meu irmão mais novo escorregou nessas escadas e abriu a testa. Foi algo bem sério. Quando minha mãe me soltou, eu ainda estava com pimenta na cabeça. Quase não conseguia enxergar, e tudo o que eu queria era lavar aquilo do meu corpo. Mesmo assim, ela me soltou, sabendo que eu poderia facilmente cair naquelas escadas. Eu não sei o que poderia ter acontecido, mas consegui chegar ao banheiro e lavar toda aquela pimenta. Foi muito difícil. A sensação da pimenta continuava queimando meu corpo. Era insuportável. Depois desse episódio, eu não queria mais falar com a minha mãe, mas como eu era jovem, ela sempre me manipulava. Ela me machucava e depois me dava um presente, tentando mostrar que me amava, para depois voltar a ser cruel. Era sempre assim. Eu me sentia realmente abandonada. É importante dizer que meu pai é cristão e minha mãe era muçulmana. Então, eu frequentava a mesquita, mas sempre me sentia sozinha, como se fosse constantemente abandonada. Quando chegou a pandemia, minha mãe, que trabalhava em um restaurante como barman, passou a ficar mais tempo em casa, já que os restaurantes estavam fechando. Isso era o que eu mais temia, porque sempre que ficávamos na mesma casa, as coisas não iam bem. Antes de cada pronunciamento do presidente, eu rezava para que ele não fechasse os restaurantes, porque eu não queria ficar sozinha com minha mãe. Eu até ficava feliz quando os restaurantes continuavam abertos e ela podia ir trabalhar. Assim não precisaríamos ficar sozinhas em casa. Mas, com o tempo, os restaurantes fecharam e minha mãe passou a ficar mais em casa. Foi horrível. Eu era agredida o tempo todo, sem motivo algum, como se ela fizesse isso por prazer. Eu era agredida como se fosse uma bola de futebol, com chutes e socos. Todas as noites, eu vestia várias camadas de roupa para tentar amenizar as dores das pancadas. Nossa família era muito desestruturada, e minha mãe nos impedia de ter contato com outros parentes. Eu pensava que ela fazia isso porque sabia que estava errada, não queria que ninguém soubesse como vivíamos, como eram as coisas na nossa casa. Para tentar lidar com tudo isso e evitar cometer algo irreparável, comecei a escrever em um diário. Peguei um caderno que encontrei e usava para desabafar sobre tudo o que acontecia em casa. Eu não poupava palavras. Se precisasse chamá-la de bruxa ou dizer que não a amava, eu escrevia. Eu colocava no papel tudo o que sentia, tanto sobre minha mãe quanto sobre meu irmão mais novo. As palavras duras que eles diziam, as agressões que eu sofria, tudo estava lá. Certo dia, meu irmão mais velho, que tem 2 anos de diferença de mim, encontrou meu diário. Ele pegou aquele caderno e entregou para minha mãe por pura maldade. Quando ele veio até a sala, onde eu estava, ele sorriu, e eu não entendi o motivo. Logo depois, minha mãe apareceu, visivelmente muito brava, e disse que meu irmão ia revirar meu quarto de ponta a ponta, e que eu deveria ficar onde estava, sem me mexer. Naquele momento, fiquei com medo. Achei que ela fosse encontrar meu celular, e tinha me esquecido completamente do caderno. Eu costumava escondê-lo no meio de outros cadernos, então não tinha medo de que ela o encontrasse. Meu maior receio era que ela descobrisse o telefone, mas mesmo que encontrasse, não seria algo tão grave, porque já tinha acontecido antes. Pensei em sair de casa, mas minha mãe tinha o costume de nos trancar e não tínhamos a chave para sair. Eu estava presa. Então, ela voltou para me dizer que tinha encontrado tanto o caderno quanto o celular. Fiquei chocada, pensando, como ela conseguiu achar? Minha mãe costumava mexer no meu armário e nas minhas roupas,
mas nunca nos meus cadernos. Foi aí que percebi que meu irmão realmente tinha vasculhado tudo para entregar aquele caderno para ela. Minha mãe disse que passaria a noite inteira lendo o caderno. Fui para o meu quarto e vesti várias camadas de roupa, porque sabia que o que eu tinha escrito naquele caderno poderia ser minha perdição. Eu não sabia como ela reagiria. Se ela só tivesse encontrado o celular, eu provavelmente teria levado algumas bofetadas, mas o caderno, eu não fazia ideia do que poderia acontecer. Naquela noite, não consegui dormir. Isso aconteceu logo após meu aniversário, no dia 4 de junho. No dia seguinte, minha mãe saiu para trabalhar e disse: "Quando eu voltar, você vai ver só." Ela saiu e o dia se passou. Ela não me ligou e eu fiquei o tempo todo no meu quarto. Em uma manhã, ela me disse para ir com ela ao trabalho. Ela costumava me levar para trabalhar com ela, seja na limpeza ou no salão. Então eu estava acostumada. Não queria ir, mas coloquei minhas roupas e fui. Chegando lá, percebi que se eu não fizesse algo por conta própria naquele dia, não aguentaria o que ela poderia fazer comigo depois. No carro, a caminho do trabalho, ela me ameaçou e me insultou, dizendo coisas horríveis como: "Você não serve para nada. Você vai ver o que eu vou fazer com você hoje à noite. Lembra do que eu fiz quando você era pequena? A pimenta vai se repetir hoje." Eu pensei que poderia aguentar ser agredida, mas quando ela mencionou o que tinha feito comigo quando eu era criança, isso foi demais para mim. Eu não podia suportar a ideia de reviver aquilo. Eu tinha 16 anos e sabia que não poderia passar por aquilo de novo. Chegamos ao trabalho dela e, em determinado momento, fiquei com a recepcionista. Foi então que tentei me lembrar do e-mail da empresa do meu pai, com quem eu não tinha mais contato há anos. Encontrei o endereço e enviei uma mensagem para ele: "Pai, se você não responder até tal hora, eu vou desaparecer. Não importa para onde, mas eu vou partir, porque não aguento mais o que a mamãe está fazendo comigo." Ele não respondia. Eu fiz um copiar e colar da mensagem. Enviei de novo, várias vezes, mais de 100 vezes. E nada. Eu estava desesperada. Faltavam apenas 5 minutos para a hora em que eu tinha decidido partir. Continuei enviando as mensagens, mas ele não respondia. E aí, finalmente, recebi uma notificação. Era uma resposta do meu pai: "Minha filha, você não pode fazer isso assim. Existe a lei e tudo mais. Tenha paciência, as coisas vão se resolver. Vamos fazer tudo direitinho." Eu respondi: "Pai, já faz anos que isso acontece. Eu não suporto mais. Não dá mais. Ou você vem me buscar, ou eu vou até você. Mas eu não posso mais ficar aqui. Eu preciso sair." Então ele me passou o número dele, que eu escondi no meu sapato. Depois de receber o número, esperei minha mãe se afastar para um canto onde ela não pudesse me ver. Quando tive a oportunidade, corri. Estávamos no trabalho dela e eu corri. Passei por um segurança do local e tentei agir normalmente, porque se ele percebesse que algo estava errado, ele me levaria de volta para minha mãe. Então, mantive a calma. Falei com ele como se tudo estivesse bem, e assim que ele virou as costas, saí correndo novamente. Em vez de pegar o metrô, comecei a chorar. Chorava muito, porque fugir de casa não é algo comum na minha família. Eu nunca tinha feito isso antes, nunca tinha saído assim. Estava em lágrimas quando um homem me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas pedi se poderia usar o telefone dele para ligar para meu pai. Ele me emprestou o telefone, e eu liguei para o meu pai. Ele queria vir me buscar, mas eu disse que poderia ir sozinha, que ele provavelmente estava trabalhando, e que eu daria um jeito de chegar até ele. Foi uma sorte eu ter ligado, porque embora eu soubesse onde ele morava, nunca tive coragem de ir até lá, pois minha mãe sempre soube como me prender. Além disso, meu pai tinha se mudado com minha madrasta, então foi bom que eu o tivesse chamado. Consegui fazer o caminho até ele, e meu pai veio me buscar. Finalmente estava com ele e minha madrasta. Isso foi no dia 6 de junho. Meu pai me disse que iríamos resolver tudo da maneira correta, que precisaríamos ir até a delegacia porque eu tinha fugido, e minha mãe havia retirado a autoridade parental dele. Então, precisávamos esclarecer isso. Fomos até lá, e eu expliquei minha situação. No começo, ninguém parecia entender ou querer ouvir. Eles diziam que, como minha mãe tinha a autoridade parental, era ela quem mandava. Mas meu pai e eu explicamos que eu tinha sofrido maus tratos físicos e psicológicos por anos. Depois de muita insistência, eles finalmente aceitaram registrar minha ocorrência e permitiram que eu ficasse com meu pai até o julgamento.
Assim, comecei a viver com meu pai e minha madrasta. É importante dizer que, antes de fugir, quando estava no computador enviando mensagens para o meu pai para que ele viesse me buscar, eu me conectei ao Apple ID para apagar tudo o que havia no meu celular. Mas, como fui embora de repente, só deu tempo de apagar a senha. Minha mãe acabou tendo acesso ao meu telefone, e eu tinha tirado algumas fotos apenas para mim. Quando eu saí de casa, minha mãe, em vez de lidar com a situação de forma adequada, decidiu tentar me destruir. Ela enviou essas fotos para membros da nossa família, dizendo que eu era uma garota rebelde e perdida, como dizem na nossa cultura, insinuando que eu gostava de fornicação e coisas do tipo. Ela usava isso como justificativa para as poucas agressões que ela admitia ter me dado. Ou seja, ela negava completamente todos os anos de maus tratos. Minha mãe também enviou essas fotos para pessoas desconhecidas e chegou a dar os contatos do meu pai, incluindo o número de telefone dele, para que as pessoas ligassem e dissessem que ele tinha manipulado a minha mente. E por aí vai. Isso me destruiu de verdade. Me machucou muito. Foi devastador perceber que minha própria mãe estava enviando minhas fotos, fotos que eu nunca tinha enviado para ninguém e que eu tinha guardado para mim mesma, porque naquela época eu me sentia não amada. Eu queria provar para mim mesma que era bonita. Então tirei essas fotos só para mim, sem a intenção de compartilhá-las. E minha mãe usou isso contra mim. Levamos o caso ao juiz e aos advogados, e todos acreditaram na imagem que minha mãe criou sobre mim, mas não era nada daquilo. Eu estava destruída. Ninguém acreditava em mim. Eu sentia a dúvida das pessoas quando falavam comigo. Os membros da minha família me mandavam mensagens dizendo: "Ah, você é uma pessoa ruim. Você não suportou as surras que sua mãe te dava, sendo que ela fazia isso para o seu bem." Eu tive que suportar tudo isso. Por causa da minha doença, eu tinha consultas em Paris, no Hospital Robert Debré. Por isso, minha mãe precisava estar presente, já que ela tinha meus documentos de identidade, meu cartão de saúde e outros documentos. E a cada consulta, que acontecia mais de 2 vezes por mês, ela insultava meu pai de todas as formas e me xingava de todos os nomes possíveis. Até que um dia foi a gota d'água. Eu nunca tinha realmente respondido à minha mãe com o coração, mas naquele dia eu falei todas as verdades para ela. Ela ficou sem palavras, e meu pai sentiu que eu estava falando a verdade. Minha mãe não conseguiu responder. Naquele dia, eu me senti um pouco mais em paz. Depois disso, eu perdi o contato com minha mãe, porque não precisava mais ir às consultas em Paris. Então, fiz todas as mudanças para que meus atendimentos fossem realizados onde eu morava, com meu irmão. Minha mãe, até hoje, se recusa a me dar meus documentos de identidade. Quase não consegui fazer o vestibular, mas acabei conseguindo passar. Assim, eu não a vi mais e nem entrei em contato com ela. Um dia, quando fui visitar meu pai, encontrei uma mulher que me entregou um folheto, um convite para ir à igreja. Conversei com meu pai sobre isso, mas ele, respeitando minha religião e o fato de eu ser muçulmana, disse que eu poderia fazer o que quisesse. Então, um dia, decidi ir à igreja. Quando entrei, vi pessoas ajoelhadas, chorando, e no começo achei aquilo estranho. Mas, no final do culto, me peguei chorando também. Depois dessas lágrimas, senti uma paz e um amor imensos que nunca havia experimentado. Continuei frequentando os cultos, e quanto mais eu ia, melhor eu me sentia. A cada vez que eu ia, me sentia mais leve, mais em paz. Minha vida estava indo muito bem. Eu não tinha deixado minha religião de lado, mas estava avançando em minha vida, onde antes achava que não seria capaz de fazer nada, que não tinha valor. Descobri que tinha valor aos olhos de Deus. Hoje estamos esperando os resultados do nosso ano, porque acabei de completar um ano de faculdade de Direito, então sou estudante de Direito. Se alguém me dissesse isso há alguns anos, eu não teria acreditado que conseguiria completar um ano no curso de Direito. Tive minha experiência com Jesus Cristo. Fui batizada no dia 6 de maio de 2023 e estou feliz em estar com Jesus Cristo. Ele me concede tudo o que desejo. Eu oro e Ele me responde. Ele me concede o que eu quero. Criei uma associação de dança na minha cidade e Ele me permitiu realizar isso. Eu luto todos os dias e Ele vem apoiar minhas lutas. O que eu peço se realiza. Eu sei que tenho grandes planos a cumprir. Sei que tenho uma grande luta a enfrentar. Mas também sei que Deus está ao meu lado, que Jesus Cristo está ao meu lado. Hoje,
Estou feliz em ter essa relação com Cristo e diariamente tento lutar evangelizando para que outras pessoas possam conhecer esse amor, porque eu consigo o que desejo. E sei que as pessoas têm certas necessidades, e sei que é por meio de Jesus Cristo que elas podem ser supridas. Atualmente, vivo minha relação com Deus de forma plena. Recentemente, enviei uma mensagem para minha mãe, pedindo perdão. Foi Deus quem me deu a força para fazer isso recentemente, e eu o fiz. Eu esperava a resposta dela, mas ela negou claramente os fatos. A manipulação ainda está lá, mas eu sei que Deus agirá. Eu tenho fé de que Ele pode abençoar cada um de vocês, não importa as dificuldades pelas quais vocês estejam passando. Eu sei que Deus é fiel. Coloquem sua confiança nele, e Ele fará grandes coisas com vocês. Que Deus os abençoe. Que testemunho poderoso e inspirador. Esta história é uma verdadeira prova do poder transformador de Deus, que pode mudar até as situações mais difíceis e trazer luz onde antes havia escuridão. E agora, eu pergunto a você, que está assistindo, o que você tem feito para permitir que Deus transforme a sua vida? Será que você tem se permitido entregar suas dores e desafios a Ele, assim como Charlene fez? Reflita, quais são as áreas da sua vida que precisam ser entregues a Deus hoje? Será que chegou a hora de você dar um passo de fé e confiar no plano dele para a sua vida? Não espere mais. A mudança começa com uma decisão. Deixe Deus agir na sua vida da forma que Ele agiu na vida da Charlene. Comece hoje, agora mesmo, a buscar essa transformação. E para continuar aprendendo sobre como Deus pode atuar em sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, podemos crescer em fé e encontrar o propósito que Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe você e a sua jornada de fé. Enquanto minha mãe me alimentava, aconteceu algo terrível. Meu corpo se contorceu, meus olhos reviraram e caí no chão, paralisado e frio, aparentando estar morto. Os curandeiros da região, ao examinarem meu corpo, declararam-me morto. Uma de minhas tias sentiu-se guiada a verificar meu coração e notou um leve batimento. Imediatamente, ela informou minha mãe, que, cheia de esperança, começou a juntar dinheiro para me levar aos melhores médicos. Mas após 7 anos, meu corpo estava completamente ressecado, minhas pernas deformadas, secas e torcidas. Lembro-me de quando os hospitais e os médicos começaram a fechar as portas para nós, dizendo à minha mãe que a ciência médica não podia fazer nada, que minha doença era incurável, que havia destruído meus nervos e músculos e que meu corpo estava morto. A medicina não podia fazer mais nada, eu logo morreria. Todo aquele dia minha mãe ficou implorando pelo milagre e quando a noite chegou, ela ainda pedia. Na manhã seguinte, seus olhos estavam inchados e sua garganta fechada de tanto pedir, mas o milagre não chegou. Hoje completa 10 anos desde que você ficou paralítico. Nesses 10 anos eu sofri muito, filho. Eu sofri muito com você, filho, e já não posso suportar continuar vendo a condição em que você ficou. Eu preferiria que você morresse. Sei que vai doer saber que você vai morrer, mas uma vez que você morra, meus olhos não verão mais e não sofrerei mais. Com o tempo, tudo se apaga, filho. Vi um abismo profundo se abrindo, uma escuridão movendo-se, e comecei a ascender para baixo. Sabia que havia morrido, mas não sabia para onde estava indo. Queria gritar pelo meu pai, mas não podia. De repente, vi uma luz penetrando aquela escuridão, uma luz que cobria meu corpo, e eu era arrebatado por ela. Encontrei-me diante de um trono branco, imenso, e uma voz retumbante como um trovão estremeceu o lugar, dizendo: Eu sou Jesus de Nazaré, o escolhido. Embora você não me conheça, eu conheço você, pois coloquei meus olhos em você. Satanás sabia que eu te havia escolhido, por isso te destruiu, mas eu venci Satanás na cruz do Calvário. Dou-te vida, pois quem eu tenho em minhas mãos, dou vida. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.